Pessoal, aqui eu vou dar só uma explicação de como é que vai ser, no caso, qual é o processo que a gente tem que utilizar para usar várias caixas de entrada na mesma tela do Gmail, tá certo? Inicialmente, vamos começar aqui pela área do administrador, tá certo? Que assim, eu coloquei como usuário de testes esse e-mail aqui, né? Eu tenho um usuário chamado teste@oxtreinamentos.com e dentro desse usuário eu coloquei mais 3 endereços secundários para ele, tá? Então a ideia aqui seria ter um funcionário com seu login de acesso, né, seu e-mail de acesso e também para recebimento de mensagens, e também responsável por receber e-mails de 3 tipos diferentes. Então esse usuário ele vai ser responsável por receber e-mails relacionados a boletos, e-mails relacionados a reuniões e e-mails relacionados a material, tá certo? Quando eu coloco esses e-mails como e-mails alternativos, todas as mensagens por padrão chegam. Opa, deixa eu só vir aqui no usuário. Então, todos os e-mails enviados para qualquer endereço desse, por padrão, chegaria na caixa de entrada principal do usuário, tá? Então, a gente tem que fazer uma configuração para que cada e-mail chegue na sua caixa de entrada específica. Então, a única coisa que o administrador faz aqui é adicionar os e-mails adicionais que a pessoa vai ficar responsável. O restante da configuração toda é na conta do usuário, tá? Então, vamos ver aqui o que tem que ser feito. Aqui nas configurações do Gmail do usuário, você vai vir aqui onde tem várias caixas de entrada e clicar em personalizar. Até o momento, o Gmail ele só tem a possibilidade de colocar 5 caixas de entrada no mesmo usuário, tá? Então ele vai ter a caixa principal dele e mais 5 possibilidades. Aqui eu só usei 3 e só vou explicar aqui o que seria essas descrições aqui, tá? Assim, no contexto geral, cada caixa ela tem que ter um marcador, tá? Por exemplo, a nossa caixa de entrada, essa descrição é um marcador que eu tenho para colocar nos e-mails que eu recebo automaticamente dentro do a minha caixa de mensagens, tá? Então isso aqui ele já é considerado marcador. Tanto é que quando eu vim aqui na caixa de entrada e enviar um e-mail diretamente, é só mandar aqui o e-mail como um teste. Só ver aqui. Vamos dizer que eu mande um e-mail lá para o teste@oxtreinamentos.com. Esse aqui vai ser meu primeiro teste. Teste 1. Vou enviar. Isso aqui é só para deixar bem claro como é que funciona essa questão dos e-mails, tá? Só vou ter que esperar ele chegar aqui na minha caixa de entrada. Pronto. Então, quando o e-mail chega na minha caixa de entrada, ele recebe uma identificação dizendo que ele é um e-mail direcionado para a caixa de entrada do usuário, tá? O que eu preciso fazer para que o e-mail chegue nessas outras caixas seria primeiro criar os marcadores relacionados a cada caixa que eu estou criando. Então aqui eu já criei um marcador de boletos, material e reunião. Se você nunca criou nenhum tipo de marcador, você vem aqui em mais e aqui você vai ter a opção de criar um novo marcador. Também é possível criar marcadores dentro do próprio e-mail, tá certo? Mas isso aí depois eu posso estar mostrando como é que é feito. Então vamos lá. Então aqui na minha configuração, aqui na minha opção de várias caixas de entradas, inicialmente eu só identifiquei cada seção, né? Então eu vou ter aqui uma seção para boletos, uma para material e uma para reunião. Seriam 3 caixas de entrada. Essa descrição aqui do lado, ele só está identificando o marcador que eu criei, tá certo? Então eu tenho que colocar isso aqui sempre no início, label, 2 pontos, e colocar o nome do marcador em que ele vai fazer a leitura. Ou seja, todo e-mail direcionado e marcado como boleto vai estar na caixa de entrada boletos. Todo e-mail recebido e marcado com um marcador material vai para a caixa de mensagem de material. E todo e-mail recebido com o marcador de reunião, ele vai diretamente para a caixa de entrada da seção reunião, tá certo? Então aqui você só precisa fazer isso, colocar o nome da seção e colocar aqui a identificação dos marcadores que você criou, certo? Feito isso, você vai salvar essas alterações. Só que aí tem um detalhe: só fazer isso só faz com que o e-mail chegue na sua caixa principal, como ele está aqui. Deixa eu só ver.
Pronto. Isso aqui ele só possibilita eu fazer, por exemplo, isso aqui não era da caixa de entrada. Eu posso vir aqui em marcadores e dizer que isso aqui, por exemplo, é lá da caixa de materiais. Aplico, excluo aqui caixa de entrada para ele sair daqui. Quando eu sair, ele não vai mais estar aqui e vai estar aqui na caixa de materiais. Tá certo? Ele só fez tipo a transferência. Poderia deixar os dois marcadores? Poderia, mas o problema é que ficaria o e-mail aqui e mostrando aqui também na caixa de materiais. Por isso que eu prefiro tirar a identificação inicial, tá? Só que você não quer ter o trabalho de ter que abrir o e-mail e colocar o marcador. Você quer que automaticamente chegue direto na caixa específica daquele tipo de e-mail. Então, o que vai ter que ser feito? Você vai voltar lá nas configurações. Vai vir aqui na opção de filtros. E você vai adicionar filtros para que o Gmail identifique o endereço que está recebendo e automaticamente coloque nele o marcador para ser direcionado para a caixa de entrada. Tá? Então você vai vir aqui, criar um novo filtro. O para é onde você coloca o e-mail que vai estar recebendo a mensagem. Então, por exemplo, eu tenho lá um e-mail chamado boletos. Vamos só preencher aqui. Treinamentos.com. Vamos lá, boletos@acostreinamentos.com. Aqui você vai na opção criar um filtro e você vai dizer o seguinte: primeiro ele vai ignorar a caixa de entrada, tá? Ou seja, ele vai usar a opção arquivar para que não tenha o mesmo e-mail nas duas caixas, tá certo? E aqui você vai dizer para ele automaticamente aplicar o marcador para toda vez que esse e-mail receber alguma mensagem. O e-mail, no caso, receberia o marcador boletos. Pronto. Você vai clicar aqui em criar o filtro. E aqui ele já criou. Então, toda vez que eu receber um e-mail no endereço boletos, ele vai automaticamente ignorar a caixa de entrada e aplicar o marcador boletos. Beleza? E aí você vai criar para os outros e-mails. Então vou criar aqui um novo filtro. Agora eu vou criar um para o material. material@acostreinamentos.com. Vou criar o filtro e da mesma forma ignorar a caixa de entrada e colocar o marcador material. Criar o filtro. E agora eu vou criar o último, que é material. Qual foi o outro lá que eu criei que eu acabei esquecendo? Boleto, reunião. Pronto. Então vou aqui criar um marcador do reunião. Criar um novo filtro. Toda vez que alguém mandar um e-mail para reunião, reunião@treinamentos.com. Pronto, vou criar o filtro, ignorar novamente a caixa de entrada e colocar aqui o marcador reunião. Pronto, então os três e-mails já estão aqui identificados e recebendo os marcadores devidos para que sejam entregues na caixa correspondente, tá certo? Então agora vamos fazer aqui os testes. Então vamos lá, eu vou mandar os três e-mails de acordo com o que foi configurado, tá? Então novamente vou mandar aqui para a caixa teste para comprovar que ele está funcionando normalmente. Pronto. Isso aqui vai ser meu teste 2. Então vou enviar. Vou agora enviar um e-mail para boletos. Esse aqui vai ser meu teste 3. Enviar. Vou mandar agora um para o material, certo? Esse aqui é o meu teste 4. E vou mandar um e-mail também para reunião. reunião@acostreinamentos.com. Esse aqui seria meu teste 5. Bom, todos os e-mails encaminhados têm aquele tempo, né, de resposta para serem entregues na caixa de entrada, mas aqui eu já vou poder ver alguns resultados, tá? Então, por exemplo, aqui ele já identifica o meu teste 2 que foi enviado para a minha caixa principal, tá? Agora eu estou aguardando apenas a entrega das outras caixas. Vamos ver aqui. Pronto. Boleto recebeu uma mensagem. Material também recebeu uma nova mensagem.
E reunião também recebeu aqui minha mensagem de teste 5. Tá? Aqui do lado eu vou estar vendo também a identificação de quantos e-mails chegou em cada grupo e não foi lido. No caso, cada grupo recebeu uma mensagem e tem lá uma não lida. No momento que você clica, visualizou a mensagem. Pronto, visualizei a mensagem, aquela marcação vai sair. Assim você consegue ver quantos e-mails tem para ler, se tem algo pendente ou não. Tá ok? Então basicamente é só essa configuração que você tem que fazer para usar a opção de várias caixas de entrada. Tá? Não é um processo tão simples, mas dá para você fazer sozinho. Aí só tem que seguir aqueles passos. No administrador você cria os aliases daquele usuário, tá? Você cria as caixas de entrada e identifica cada uma delas com seus marcadores, né? Você cria um marcador, identifica a seção e por último você faz a criação dos filtros para que cada e-mail seja direcionado para sua caixa específica de acordo com o marcador, tá? Aí tem uma outra dúvida que é feita com relação a como é que vai ser feita as respostas, né? Porque, por exemplo, se eu entrar aqui na caixa, vamos entrar aqui na de material, por exemplo, qualquer e-mail desse que eu entrar, na hora de responder, só vai estar aqui meu e-mail principal, tá? E você pode querer colocar o e-mail da pessoa, no caso, né? Só vem aqui, opa, responder para essa pessoa, no caso quem mandou. Pronto, aqui ele não aparece a opção de escolher quem vai responder. No caso, como eu só tenho um meu usuário como resposta, não vai aparecer aqui a opção de escolha. Então, quando eu quero responder utilizando o e-mail de cada grupo, eu tenho que cadastrar eles, tá? Então, vou fazer aqui o cadastro. Deixa eu só aqui personalizar novamente. Vou vir aqui em contas. E aqui eu vou adicionar e-mails de resposta, tá? Então, enviar e-mail como? Vou adicionar cada um deles. Então, aqui no primeiro eu vou colocar o boletos. Boletos, Acos Treinamentos, aqui botão br.com. Próxima etapa. Cada um desses e-mails, geralmente eu recebo um código para confirmação. Como esse aqui eu já tinha feito antes para testar, ele não pediu para fazer verificação. Eu vou adicionar o próximo, que é o material @acos.treinamentos.com. Aqui o nome do usuário que vai anexado no e-mail você também pode mudar, tá? Eu posso colocar aqui vou botar aqui contato material. Você pode alterar. Quando eu vim aqui em próxima etapa, como eu não tinha usado esse e-mail, ele pode querer um código de verificação. Ele vai ser entregue na própria caixa de mensagem, no caso caixa de entrada, e aí você só faz a confirmação dele. Vou adicionar um novo endereço. Já foi o boleto, faltou reunião. Reunião @acostreinamentos.com. Também vai ser tratado como um alias. Pronto, os três já foram cadastrados. Aqui eu tenho como padronizar eles para a resposta. Não vou deixar, eu quero o meu mesmo principal para a resposta. E vou voltar lá na caixa de entrada das minhas mensagens. Pronto, vamos dizer que eu estou aqui e vou gerar uma resposta aqui para esse e-mail do grupo reunião. Quando eu vim agora em responder, agora vou vir aqui nas opções e aqui vai ter o DI, tá? No DI tem o meu e-mail principal, que seria o e-mail principal de resposta, mas aqui agora eu vou poder escolher qualquer um desses outros adicionais. Como eu estou respondendo pelo e-mail do reunião, eu venho aqui em reunião e envio a resposta para a pessoa utilizando o meu e-mail secundário. Tá? Então é necessário também o cadastro dos e-mails secundários como e-mails de resposta para você poder estar tendo essa opção de seleção. Aqui eu precisei apenas clicar, né? No caso aqui, esse aqui que eu ainda não leio. Pronto. Vim aqui em responder. Tive que clicar aqui no e-mail de quem vai receber a resposta para poder alterar o DI, né? Abrir aqui as opções e eu escolho quem vai ser o e-mail responsável pela resposta desse usuário, no caso desse e-mail que eu recebi. Beleza? Então, fica aberto aí para dúvida, tá? Se você tiver alguma dúvida sobre esse procedimento, é só entrar em contato comigo aí pelo WhatsApp ou então
eu vou colocar esse vídeo aqui também. Eu vou deixar uma versão dele pública no YouTube para também quem se interessar por essa informação poder acessar, tá certo? Mas é só isso aí, espero que tenha ficado tudo claro. Até mais, pessoal.